Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Uberlândia continua sofrendo os reflexos do longo período de estiagem. O racionamento de água já atinge alguns bairros e, em virtude do quadro instalado, o Ministério Público pediu respostas ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. O documento encaminhado à autarquia, o promotor pede esclarecimentos sobre o abastecimento de água na cidade. Entre os principais pontos que envolvem o assunto, a promotoria quer saber os detalhes sobre o volume de água disponível para o abastecimento da cidade, quais medidas foram apontadas como solução para o período de escassez e até se o DEMAI estabeleceu comunicados alertando a população sobre o momento crítico. O que está sendo feito para minimizar, se há racionamento, quais os bairros que estão envolvidos nesse racionamento e qual o critério utilizado para que isso ocorresse, bem como o que está sendo feito para minimizar essa questão. Essa é a mais importante das respostas que eles devem fornecer ao Ministério Público. O Ministério Público trabalha com uma possibilidade da proposição de alguma medida no sentido de que isso não ocorra mais no futuro, aí, no ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos. De acordo com o promotor, o prazo de resposta se encerra na segunda-feira, dia 27. Esta ação é baseada em representações de moradores que sofrem com o baixo volume de água nas torneiras. A medida que o Ministério Público pode desdobrar desse expediente que nasceu da reclamação do cidadão seria uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, provavelmente o Ministério Público estaria pedindo que o DEMAI, por intermédio de uma obrigação de fazer, começasse a captar água em outra fonte, que não as que ele tem em comum e que vieram a secar, para que isso não aconteça nos próximos anos aí em Uberlândia. Sobre a ação do Ministério Público, o DEMAI preferiu não gravar entrevista. Por meio da assessoria de imprensa, enviou uma nota ao TVU Notícias. Nela, a autarquia diz que está elaborando uma resposta e que deve conceder entrevista, mas após entregar o documento à promotoria. Enquanto a falta d'água prevalece, a população busca medidas para se livrar do problema. Para muita gente, esta difícil realidade traz incertezas, mas boa parte das pessoas se diz consciente da necessidade de economizar água no dia a dia, seja em casa ou no trabalho. Com medo, né, que falte água. A gente fica apavorado com esse racionamento da água, com esse desperdício que as pessoas estão fazendo, não está tendo consciência. Uns economizam, os outros não. Tem que se reeducar, né? Fazer o racionamento de água, ter o controle, né? Saber fechar as torneiras, não jogar, não desperdiçar a água. Como está faltando muito, o abastecimento está muito ruim aqui no Luizotti, eu já digo que eu estou economizando bastante água, entendeu? O caminho é esse? Sim, tem que continuar assim, mas vamos supor, as pessoas têm que seguir, todas as pessoas têm que fazer as mesmas, porque já não está tendo mais água no Luizotti, entendeu? Todas as regiões. E amanhã e depois acontece o Circuito de Museus em Uberlândia, que é um evento que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E tem também a feira Ciência Viva. E sobre estes assuntos a gente conversa agora com Adevailton Bernardo Santos, que é o coordenador da feira Ciência Viva. Adevailton, obrigado pela presença. Nós vamos falar de 2 eventos que ainda existem dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos primeiro falar do Circuito de Museus, que vai acontecer esse fim de semana, né? Sábado e domingo. O que é o Circuito de Museus? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A ideia do circuito de museus, né, é que a população tenha certa facilidade em visitar esses espaços que existem aqui em Uberlândia. E que muitos não conhecem ainda. Exatamente. Né? Então essa é a ideia. E nada mais propício do que no ambiente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Pois é, como é que funciona esse circuito de museus? Quem que pode participar? É uma excursão pelos museus? A ideia é essa. Nós teríamos alguns ônibus disponibilizados, né, saindo aí a partir do terminal central de Uberlândia, né, em direção ao Museu de Arte
da Universidade Federal de Uberlândia e também ao museu lá do Parque Gávea, que é um museu de ciências que é administrado aqui pelo DICA, Diversão, Ciência e Arte, aqui da universidade. E nesses lugares tem, por exemplo, uma pessoa que vai falar tudo, como é que funciona, meio que um guia turístico dos museus? Sim, a gente tem os mediadores, né, que seriam o pessoal que dá toda a assistência para os visitantes. Explicações, tira dúvidas, faz uma abordagem para que a pessoa se sinta tranquila a visitar o museu e aprender aquilo como um espaço de educação. Nessa parte, quem quiser participar é gratuito, tem que fazer? Me fala o recado final da questão do circuito de museus. É gratuito, é só chegar lá no local onde sai o ônibus e se apresentar e embarcar no ônibus e fazer a visita. Então agora vamos falar um pouquinho, usar o tempo para falar do Ciência Viva, né, a 19ª edição. O que é o Ciência Viva? Ciência Viva é uma exposição dos trabalhos de pesquisa que são desenvolvidos na Escola Básica de Uberlândia. Então são estudantes do ensino fundamental e médio que expõem os trabalhos que eles desenvolveram durante o ano. Pois é, e esses trabalhos vão ser apresentados? Como é que faz para participar disso? Onde vai ser? São apresentados aqui na Universidade Federal de Uberlândia, vai ser ali no Bloco 5O, no saguão do Bloco 5O, nos dias 6 e 7 de novembro. As inscrições, infelizmente, já se encerraram, né? Nós já estamos preparando o evento final. Quer dizer, as inscrições para participar ou as inscrições para assistir? As de participar. Os trabalhos são apresentados. Sim. Então, quem gostaria de apresentar os trabalhos, essas inscrições já se encerraram. Agora, para visitação, não. Qualquer pessoa, é gratuito, dia 6 e 7 de novembro, no Bloco 5R. E que tipo de trabalho as pessoas vão poder acompanhar? Eu sei que são muitos, mas dá uns exemplos aí para a gente saber. Então, a Semana Nacional esse ano, né, tem tecnologia para o desenvolvimento social. Então, o foco do Ciência Viva são trabalhos nessa área. Como é desenvolvimento social, nós temos aí todas as áreas do conhecimento científico, né? Ciências exatas e da terra, ciências agrárias, ciências sociais, ciências humanas. Então, tem uma diversidade. Tem muita coisa nessa semana. Tem muita coisa. Né? São 50 trabalhos. Que coisa. Infelizmente, o nosso espaço é limitado. Nós tivemos mais de 70 inscrições. E tiveram que dar uma selecionada. Né? Tá certo. Adevailton, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês. Tomara que vocês tenham um público suficiente para, com certeza, acompanhar todo esse trabalho que vocês tiveram nessa Semana da Ciência e Tecnologia. Com certeza vai ter, sim. Parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa noite para você. Boa noite. Só para terminar, eu quero dar então um recado final. Olha só, então dias 25, 26, amanhã e depois, e também acontece dia 29 e 30 de novembro, com ônibus gratuito, saída às 9 horas da Praça do Terminal Central, a questão do circuito de museus para você conhecer alguns museus aqui em Uberlândia. E então, o da Ciência Viva acontece nos dias 6 e 7 de novembro deste ano. Você pode acompanhar no saguão do Bloco 5RB, aqui do campus Santa Mônica da UF, a programação da Semana Internacional de Ciência, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E agora você confere o tempo para este sábado em Uberlândia. A previsão é de dia ensolarado pela manhã. À tarde tem período nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 30. Veja o tempo em outras cidades do estado. Em Ituiutaba, o tempo amanhece ensolarado, céu parcialmente nublado e há previsão de chuva, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Araguari, céu coberto de nuvens. Há possibilidade de chuva, a mínima é de 19 e a máxima não deve passar dos 29 graus. Sol com muitas nuvens em Patos de Minas. À tarde e à noite, possíveis pancadas de chuva. A mínima prevista é de 18 graus. Em Patrocínio, tempo nublado pela manhã. Há previsão de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 21 e 30 graus. E depois do intervalo, você vai ver tudo sobre a segunda morte por catapora este ano. A gente volta já.